mulheres! Eu sou Katari Podestá, de Guardiã Ancestral, e trago aqui o curso de iniciação às Guardiãs das 13 Luas. Esse material foi preparado com muito carinho e amor e espero que vocês gostem e aproveitem de tudo que está sendo trazido. Então, iremos começar com o primeiro quadrante da Roda Medicina das Guardiãs das 13 Luas. O primeiro quadrante, ele traz 3 das primeiras guardiãs. Esse primeiro quadrante fala de nosso aprendizado, aprender a conviver, né, com o nosso entorno. Primeiramente com a primeira guardiã, que vamos estudar aqui hoje, reconhecendo todos os seus saberes em relação ao parentesco. Logo temos a segunda guardiã da sabedoria, quem é quem honra os espaços sagrados e os pontos de vista de todos os irmãos. E por último, desse quadrante, a terceira guardiã, ela vem trazendo a igualdade, o equilíbrio, através do não julgamento, não julgar a nosso próximo. Então, esse primeiro quadrante, composto por as 3 primeiras guardiãs, vem nos ensinar a aprender a como conviver, a como nos relacionar. Arro, espero que vocês gostem e vamos com a primeira guardiã. Primeira guardiã, a que fala com as suas relações. Guardiã do primeiro ciclo lunar, é a protetora do aprendizado da verdade, ensinando que somos todos parentes na grande família planetária. Ela nos mostra que árvores, pedras, animais, nuvens e todos os seres da natureza são irmãos e irmãs, e que os 4 elementos, ar, terra, água e fogo, são nossos tios e tias. Este ciclo é representado pela cor laranja. Aprendemos a reconhecer o parentesco com toda a vida, pois essa cor simboliza a chama eterna do amor, colocada pelo grande mistério no coração de toda a criação. Esta guardiã nos ensina a importância de nós abrirmos para os mundos visíveis e invisíveis, compreendendo o ritmo sagrado que existe em cada forma de vida. Honrar esses ritmos significa respeitar o espaço sagrado de cada ser e aprender a nos aproximar com humildade e cuidado, sem perturbar a ordem natural. Com isto, despertamos partes de nós mesmas que estavam adormecidas, renovando nossa vitalidade e capacidade de nos relacionarmos de forma verdadeira. A guardiã que fala com as relações é também guardiã do tempo e das estações, zelando pelo equilíbrio climático essencial para a vida na Terra. Ela nos alerta sobre a responsabilidade de lidar com os elementos e lembra que toda ação provoca uma reação, que pode impactar todo o ecossistema, mesmo que de maneira invisível ou demorada. Assim, ela nos guia a manter relações corretas com a força criativa, com nós mesmas, com os outros seres humanos e com todas as formas de vida, sempre em harmonia, respeito e consciência do todo. Ao reconhecer a beleza e os dons de cada ser, aprendemos a compartilhar, crescer em verdade e fortalecer nossa conexão com a natureza. A guardiã que fala com as relações, com sua sabedoria ancestral, nos convida a celebrar o parentesco universal que nos une e a cuidar desse laço sagrado com presença e gratidão. Arro, primeira guardiã, guardiã das relações, guardiã dos 4 elementos, guardiã da natureza, guardiã de todo o visível e invisível. Recebemos aqui a sua força, a sua medicina, grande mãe. Que possamos sentir a sua cura agindo em nós, que possamos reconhecer nossos irmãos, nossas irmãs, nosso parentesco com toda a vida, conectadas
aos elementos, água, fogo, terra, ar, arro. Então, vamos repassar aqui um pouquinho sobre os pontos essenciais dessa primeira guardiã, que, como dizia, né? Esses são os aspectos essenciais da guardiã a que fala com as suas relações, ou com todos os seres. A guardiã do primeiro ciclo lunar, essa guardiã, ela é a guardiã da primeira lua na roda medicina das 13 luas. Ela representa o caminho do aprendizado da verdade, despertando o reconhecimento do parentesco universal entre todos os seres da criação. Então, ela é a primeira nesse mapa, né? A que origina tudo, então ela pode ser vista como a grande mãe universal, a grande mãe das origens, por isso que ela é a mãe natureza, né? É de onde tudo se origina, né? Ela é a guardiã, a matriz, né? Então ela vem trabalhar com nós. Nessa guardiã a gente estuda sobre a roda medicina, por exemplo. Ela traz toda esta estrutura das direções, das estações, da roda medicina, dos 4 elementos, de como nos comunicar com todos os outros seres, de como nos reconhecer pertencentes a esta vida, a esta rede planetária. Então, ela é a guardiã do primeiro ciclo lunar. Ela é a guardiã do parentesco com toda a vida. Ela nos ensina que os árvores, as pedras, as nuvens, os rios, animais e todos os elementos são nossos irmãos e que pertencemos a uma mesma família planetária, unida pelo amor do grande mistério. Então, o que significa isto? Que ante os olhos do grande mistério, o Akantan Katankaxilarro, nós somos mais um dos seus filhos, né? Tem os 4 patas, os rastejantes, os seres que voam, os que nadam, e temos nós, os 2 pernas, mais um desse grande círculo de relações. Com essa guardiã, a gente se reconhece parte dessa grande família planetária, reconhecendo todos esses seres como nossos irmãos e irmãs, tios, tias, avós, né, etc. Quando a gente sente isso no coração e aprende a conviver como parte dessa grande família, a gente consegue sentir que a gente nunca está só, né? Pois somos todos um e estamos rodeados de animais, passarinhos, árvores, pedras, nuvens, rios, o universo composto de uma grande variedade de seres vivos. Então, essa guardiã também, ela nos chama ao relacionamento correto, ela nos alerta para nos ligar, né, nesses círculos de relações, porque com essa guardiã a gente trabalha os círculos de relações. Lá na jornada a gente aprofundiza um pouco mais nessa temática, que são os círculos de relações, né? Quais vão primeiro, que seriam os nossos parentes de sangue, aquela relação primordial com os nossos pais, e como ir curando esses laços, né? Como são importantes cada um deles. Então temos vários círculos de relações, até chegar num grande círculo, que seriam as estrelas, os planetas, tudo que nos rodeia, né? As estações, as direções. Então, essa guardiã das relações, ela nos faz o chamado a esse relacionamento saudável, né, e correto. Ela convida cada ser a cultivar relações equilibradas e respeituosas, com a força criativa, consigo mesmo, com a essência espiritual, que é a nossa orenda, com o corpo e a família, amigos e até mesmo com nossos adversários. Então, essa guardiã está falando não só de como nos relacionamos, né, com nossa família, com nossos amigos, sino que como nos relacionamos com nós mesmos, né, com nosso propósito de vida, com meu corpo físico, com meu intelecto, com minha força criativa, como que eu me relaciono com minha força criativa, né? Então aí a gente pode aprofundar muito com isso, até no sentido de como é a minha relação com meus pulmões, como é a minha relação com meu fígado, né? Quando a gente, de repente, ataca, né, algum órgão do nosso corpo ou alguma parte do nosso ser, a gente pode parar para observar aí, né? O que está acontecendo com essa relação? Essa relação não está saudável, por quê? Né? E ir na raiz disso e tentar entender essa comunicação que temos, né?
tanto com os outros seres da natureza que estão ao nosso redor, nosso entorno, ou com nós mesmos e nosso corpo, né? Outra coisa aqui, essa guardiã, ela é a mãe da natureza e do espaço sagrado. Ela nos revela que toda forma de vida possui um ritmo e um espaço sagrado que devem ser honrados para que possamos entrar em comunhão verdadeira com ela. O que significa isto? Então, toda forma de vida possui um ritmo, né? Aos latidos do tambor, né? Vamos respeitando esse ritmo. Cada um tem seu tempo, seu ritmo e seu espaço de ser, né? Inclusive nós, mesmo todos sendo seres humanos, cada pessoa carrega uma forma única e diferente de ritmo, né? Às vezes tem umas pessoas mais aceleradas, outras mais lentas, e aí a gente vai reconhecendo nosso próprio ritmo interno, né? E respeitando ele. Assim como temos essa relação com nós mesmos, também temos que perceber em todas as manifestações de vida como é que cada manifestação tem seu próprio ritmo. Por exemplo, uma pedra está viva, vivíssima, mas a gente não vê ela se mexer, não vê ela respirar. Então muitas pessoas acham que as pedras não têm vida, mas elas têm uma vida lenta, muito lenta, né? Tanto que são os primeiros seres que habitaram o planeta Terra, né? São os ossos da grande mãe Terra. Então elas são antigas, as bibliotecas vivas, né, que a gente vai estudar agora na próxima Guardiã. Então, o movimento delas, o jeitinho delas é completamente diferente a uma criatura, por exemplo, que seriam 4 patas, que ele já é um ser ativo, que tem olhos, que tem coração, que é como nós, tem sangue dentro dele, então ele é muito mais semelhante a gente. A gente consegue ter uma conexão um pouco mais direta, entender que ele está vivo, porque ele sente, né? Enfim, porque a gente se reconhece um pouco mais próximo. Mas é muito importante entender que cada ser é do seu jeito, né? E que assim como nós e os seres criaturas que são mais parecidos a nós, têm certas formas de se mexer, de respirar, de se comportar, assim também outras formas de vida, como as pedras, as nuvens, os trovões, os rios, as águas, né? As plantas, enfim, tantas manifestações de vida, né? Têm seu próprio tempo e seu próprio ritmo, aonde elas, como a gente, através da nossa observação, né? Com respeito ao espaço sagrado do outro, quando a gente chega com cuidado, observando, a gente vai observar como ela se comunica. E através de essa observação, e muitas vezes da imitação que possamos ter com respeito a esse ser, vamos poder compreender esse ser. Como que é a vida dele, né? Como que é essa forma de vida dele, né? Que às vezes é muito diferente a nossa, mas não inferior, né? Porque somos todos filhos, ante os olhos do grande mistério, somos todos criações dele. Então, por isso somos irmãos e irmãs. Arro? Arro. Esse ritmo é uma linguagem sagrada, né? Que nos ensina que para acessar as verdades guardadas por cada ser é preciso aprender e respeitar o próprio ritmo, aproximando-se com humildade e intenção pura. Visão de unidade na diversidade. Nos mostra que, ao reconhecer a beleza e os dons únicos de cada ser, fortalecemos a conexão e aprendemos que tudo no mundo, visível e invisível, está vivo. Então aqui vamos um pouco além disso, né? A reconhecer essa beleza e esses dons únicos de cada existência, de cada ser, vai vir fortalecer nossa conexão para entender que o mundo vai muito além, né, do visível e invisível. Tem conexão de mundos atrás de mundos, né? E tem coisas invisíveis aos nossos olhos, como por exemplo as fadas, né? Os seres elementais, os seres encantados que também habitam na natureza e que possam estar aí, talvez vivendo em outras dimensões ou em lugares que só possamos perceber, mas não ver, mas também são manifestações da existência e eles existem e estão aí. Então essa é a visão de unidade na diversidade, né?
A cor laranja, como chama do amor universal. Essa guardiã carrega a cor laranja, que é a medicina do parentesco e do respeito, simbolizado pelo fogo eterno que o grande mistério acendeu no coração de todos os seres. Essa cor é como a cor do fogo, da luz, da centelha divina que o grande Espírito colocou no coração de cada um de nós. Então, representa essa chama da vida, né? Da criatividade, que representa esse fogo eterno, né? Do grande mistério. Por isso que carrega essa cor. Quando a gente encontra na natureza uma pena, uma conchinha, uma pedra com esta cor, né? São sinais que a natureza está nos trazendo para que a gente perceba se algo relacionado a como estamos nos relacionando, como estamos nos comunicando e por aí vai, né? Ela também é a guardiã do tempo e das estações. Ela cuida do equilíbrio climático e dos ciclos naturais, lembrando que toda ação gera reação e que afeta a harmonia na Terra. Então, como ela é a guardiã dos elementos, se movimenta a água, o fogo, a terra, o ar, ela cuida do equilíbrio ecológico, né, e climático, e ela nos alerta para que tenhamos cautela, né, quando, por exemplo, a gente chama pela chuva porque está seco, a gente chama a chuva e nem está imaginando que talvez um excesso de água possa afetar aos seres que estão rio embaixo, né? Então, sempre com esse equilíbrio, eu vou fazer minha casa num terreninho, eu vou cortar as árvores, tudo bem, eu preciso fazer minha casa, eu preciso morar, mas e aí? Será que eu posso talvez replantar essa floresta em outro lugar? E se eu for generoso, então vou replantar o dobro ou o triple das árvores que eu cortei. Então aí a gente vai acompanhando e apoiando essa guardiã com esse equilíbrio ecológico, né? Para não criar desequilíbrio. Essa guardiã, o caminho de cura e do despertar interior que ela nos traz, ela nos convida a reanimar partes de nós que estavam adormecidas ou feridas, despertando a vitalidade e a consciência profunda do parentesco sagrado. Então, é essa ação de cura que ela faz em nós, né? Ela reanima essas partes de nós adormecidas ou feridas, despertando novamente essa vitalidade e consciência profunda. Guardiã do crescimento coletivo, inspira a transformar cada relação em oportunidade de troca, aprendizado e verdade, servindo ao equilíbrio maior da família planetária e ao sonho comum do grande mistério. Então ela sempre vai estar nos convidando a gente olhar para nossas relações e a melhorar elas dentro do possível, né? Com respeito, com carinho, e perceber que cada relacionamento, já seja bom ou ruim, é uma oportunidade de estar trocando informação, é uma oportunidade de aprendizado também. Pois somos todos parte dessa grande família planetária e somos o sonho em comum do grande mistério. Arro? Arro, meninas? Então aqui eu trouxe um pouquinho bastante da primeira guardiã, dessa roda medicina, dos 13 passos da mulher, das guardiãs das 13 luas, e vamos para próxima guardiã. Arro, arro! Ui, ui, ui. Segunda guardiã. A guardiã da sabedoria é a guardiã do segundo ciclo lunar e é representada pela cor cinza, que simboliza neutralidade e amizade. Ela é a historiadora dos registros da Terra, protetora das tradições sagradas e guardiã da memória planetária, mantendo viva a lembrança de tudo o que aconteceu através das bibliotecas de pedra. Com sabedoria profunda, ensina que cada forma de vida carrega uma verdade vista de seu próprio ponto de vista sagrado, e que todas essas verdades coexistem sem necessidade de imposição. Esta matriarca nos convida a honrar a verdade que se manifesta na diversidade de raças, culturas, credos e tradições, ajudando-nos a enxergar as semelhanças que unem toda a família planetária.
Através da sua medicina, aprendemos a respeitar os espaços sagrados dos outros, permitindo que cada um viva sua própria verdade sem que precisemos defender a nossa forma rígida. Assim, desenvolvemos um senso mais profundo do eu, fortalecemos a amizade e expandimos nosso conhecimento ao integrar as diferentes perspectivas que encontramos. Além de guardiã da memória coletiva, ela também protege e desperta nossa memória pessoal. Ensina-nos que tudo o que vivemos pode ser resgatado dos bancos da memória para auxiliar nosso crescimento, curar nossas feridas e orientar nossos passos. Ela nos mostra como os detalhes de cada experiência têm valor e como prestar atenção ao presente nos ajudar a evitar as armadilhas da preocupação excessiva com o passado ou o futuro. Com sua medicina, a guardiã da sabedoria nos guia na arte do autodesenvolvimento, lembrando que aprender a ver e honrar a verdade em tudo expande nossa consciência. Assim, ela nos conecta não apenas ao conhecimento ancestral guardado na Terra, mas também ao potencial infinito de aprender, crescer e transformar nosso próprio caminho com mais presença, amizade e respeito profundo pela diversidade sagrada da vida. Arro, queridas guardiãs! Então vamos revisar agora a nossa segunda mãe, nossa segunda guardiã, na Roda Medicina das 13 Guardiãs da Lua. Então, estamos aqui com a segunda guardiã, a guardiã das bibliotecas de pedra, a guardiã da sabedoria. Arro, arro, guardiã da sabedoria, recebemos tua medicina aqui hoje com muito amor e carinho, honrando a tua existência. Vamos revisar um pouquinho então quem é essa linda e maravilhosa guardiã, anciã, sábia das bibliotecas de pedra. As bibliotecas de pedra são as que guardam os registros da história. São o primeiro reino que existiu no planeta Terra. É o reino mineral, o reino das pedras, né? Então ele é visto como se fosse o esqueleto da grande mãe Terra, né? São os ossos da nossa Gaia, que está aqui há milhares e milhares de séculos e séculos aqui nesse planeta. Então, por ser assim, ela vem registrando tudo que aqui já aconteceu e acontece. Ela vai registrando em suas pedras toda a memória planetária. Por isso elas são as grandes bibliotecas de pedra. Então vamos lá? Vamos revisar alguns dos tópicos e dos aspectos essenciais desta guardiã, ok? Guardiã da sabedoria. Ela é a guardiã do segundo ciclo lunar. Então ela se posiciona no segundo espaço dessa grande roda das guardiãs das 13 luas. Ela é a historiadora de todos os registros da Terra, guardiã das bibliotecas de pedra e protetora das tradições sagradas que mantém viva a memória planetária. Guardiã da verdade de cada ponto de vista sagrado. Por ela ser assim, ela nos ensina que toda forma de vida carrega uma verdade única, mostrando-nos como honrar diferentes perspectivas sem impor a nossa como a única. Então, como disse algo por aí que diz existe só uma verdade, são muitas verdades. Bom, cada um de nós carrega uma verdade única. E o importante é que a gente saiba reconhecer e honrar e respeitar o sagrado ponto de vista do outro, né? Então essa guardiã, ela acolhe todas, com sua sabedoria, ela respeita, né? E honra todas as formas, os pontos de vista sagrados, de acordo às raças, religiões, formas de ver as coisas, né? Pontos de vista. Então, por isso que ela é a mãe da amizade, porque com a sua cor neutra, da cor grisalha, que é a cor cinza, né? Ela traz essa neutralidade, onde ela acolhe todos os sagrados pontos de vista.
Então ela é a guardiã das tradições sagradas. O que quer dizer isso? Ela é a guardiã das religiões, das tradições sagradas, de todos os aspectos, de todas as formas, porque ela entende que cada ser se manifesta e compreende Deus, a divindade ou a própria existência com sua própria forma. E está tudo bem com isso. A gente não vai ter que impor a nossa verdade porque as coisas são do jeito que eu digo que são, porque é assim que eu vejo. Não, porque fazemos parte de uma grande diversidade de opiniões e de formas de ver a vida. E está tudo certo com isso. Então ela é guardiã da amizade. E com sua cor grisalha da neutralidade, ela acolhe todos os pontos sagrados de vista de todos os seres. Arro? Ela é a quem chama o respeito pelos espaços sagrados. Então ela nos convida a respeitar os espaços sagrados de todas as pessoas, raças, credos e tradições, desenvolvendo a amizade verdadeira e relacionamentos baseados na aceitação. Mãe da amizade e da neutralidade sagrada. Sua cor cinza, como eu já disse, representa sua medicina de neutralidade, lembrando que podemos ser pontes entre diferentes visões, ao invés de criar divisões. Memória planetária como fonte de sabedoria. Guardar a história da Terra no corpo do povo de pedra nos ensina a escutar essa memória ancestral, para compreender o presente. Então, a gente perceber que existe uma antiguidade, uma sabedoria ancestral, né, dos nossos antepassados e dessas memórias ancestrais que estão contidas no povo de pedra, é poder guardar a história da Terra, né, nesse corpo pedra. E assim a gente poder ouvir essas memórias ancestrais, pois as pedrinhas, nossas amigas, elas se comunicam, elas falam com a gente pode ouvir essas mensagens, esses registros que estão armazenados nesses lindos corpos. Despertar do potencial da memória pessoal. Por ela ser a guardiã da memória, também ela nos mostra como acessar nossos próprios bancos de memória para transformar lembranças, sentimentos e aprendizados em instrumentos de crescimento e cura. Então ela nos mostra essa ferramenta valiosa que temos, que é a nossa memória, né? Que a gente pode lembrar de coisinhas que possam vir nos ajudar no momento atual. Por exemplo, quando você está com seu ânimo muito baixo, triste e está precisando se reanimar, né? Se de repente você está numa situação crítica, digamos, de uma situação muito ruim, onde você realmente não consegue mais enxergar a luz, nem o positivismo, como seria a memória pode vir nos resgatar, a gente trazendo memórias de bem-estar, memórias de saúde, de momentos bons, onde estava tudo bem em nossa vida. Isso vai nos trazer calma, tranquilidade, esperança, fé, né? Então a memória ela pode ser ativada muitas vezes para várias ações. Também temos nossa memória pessoal, de quem somos, né? De repente a gente vai passando os anos e a gente esquece um pouco quem era eu, o que eu gostava, de onde eu venho, né? Quem que me criou, de que país eu vim, o que eu gostava quando criança. Essa memória pessoal vai vir resgatar a nossa essência espiritual, que é a nossa orenda, né? Então, quando a gente está muito desligado no nosso ser, é interessante a gente aflamar por essa memória pessoal, onde a gente vai lembrar um pouco de nós mesmas, né? Da nossa verdadeira essência. O que eu gostava de fazer quando era criança, o que sempre me motivou, o que aconteceu naquela época da minha vida, né? O que me trouxe felicidade, o que eu não gosto, o que me trouxe desgosto. E através dessa memória a gente pode se compreender melhor, né? Trazer essa sabedoria resgatada. Ela também é a guardiã dos detalhes. Então ela nos lembra para termos atenção aos detalhes com o caminho da presença. Então ela é uma guardiã que nos situa muito no aqui e no agora, na presença. Ensina-nos que a consciência plena do aqui e o agora nos liberta das preocupações com o passado ou futuro,
fortalecendo o autodesenvolvimento. Então, já viram quando a gente está mal porque não para de pensar no que aconteceu e fica ansioso porque não sabe o que vai acontecer? Bom, ela é a guardiã que nos traz para a presença, para o aqui e o agora. Venha no momento presente. O que está rolando agora aqui, né? Como que você pode dar o seu melhor no aqui e no agora. Se concentra nisso, que aí a ansiedade acalma e as lembranças vão, né? Então, momento de presença aqui e agora. Atenção aos detalhes. O que eu tenho ao meu redor agora, né? Com o que eu posso ser feliz agora, nesse instante, né? Aquele passarinho que está aí cantando, aquele suco maravilhoso que eu posso fazer para trazer um bem-estar no meu corpo, aquele abraço sincero, aquele olhar que eu posso dar à pessoa que está do meu lado nesse momento. Tudo isso vai trazer felicidade no aqui e no agora, no imediato, né? Que muitas vezes a gente deixa passar. Então ela é a guardiã do presente e da presença. Ela também é a guardiã da arte da expansão através do autodesenvolvimento. Convida-nos a usar cada experiência vivida como guia para crescer espiritualmente, lembrando que tudo o que vivemos pode ser resgatado para apoiar nossa jornada. Bom, aí vocês entenderam, né? Sempre honrar a nossa experiência de vida para entender quem somos e a força que temos, né? Em relação a todas as experiências que a gente já passou, né? Coisas bons, coisas difíceis, desafiantes, nos fortaleceram. Então, quando a gente lembra, nossa, tudo que eu já atravessei, olha onde eu tô agora, posso estar desgastadinha, cansada, mas olha só, né? Trazer essa memória, né? De tudo que já passou, né? Para poder crescer espiritualmente, né? Nos lembrando de onde viemos, do que vivemos, né? E o que pode ser resgatado nesse momento para apoiar minha jornada agora. Bom, guardiã da memória coletiva e da amizade universal. Então, ela também é a guardiã da memória coletiva e da amizade universal. Inspira a humanidade a viver em amizade e respeito profundo, como parte da grande família planetária, reconhecendo que cada voz carrega uma parte da sabedoria do grande mistério. É isso, né? Novamente, a gente honrar todos os seres, né? Nos lembra que somos todos um e que cada um carrega a sua parte essencial e única nesta teia maravilhosa da vida e que quando a gente pode se abrir ao sagrado ponto de vista do outro, a gente só pode crescer, porque a gente não está se fechando. Não, eu acredito que isso é assim, eu penso assim e não quero nem saber. Quando a gente faz isso, o único que a gente está conseguindo é se limitar a não ampliar nossos pontos de vista, porque mesmo eu não estando de acordo, se eu respeito o sagrado ponto de vista do outro e me abro para ouvir, para escutar o que ele tem a dizer, isso vai trazer uma nova perspectiva ante a vida, ante essa situação, ante essa experiência. E mesmo que depois eu escolha não concordar, pelo menos eu sei que existe outra forma de ver, outra perspectiva, outra opinião. E isso só vai me ajudar a ampliar minha mente, né? A me abrir, me expandir no meu desenvolvimento pessoal. Então, é por aí essa medicina desta guardiã sagrada da sabedoria ancestral, né? Guardiã das tradições. E agradeço aqui a presença da segunda guardiã, das 13 guardiãs da lua, guardiã mãe da amizade, Aho. Aquela que peça a verdade. Aquela que peça a verdade é a guardiã do ciclo da terceira lua. É ligada à cor marrom, símbolo do solo fértil da Mãe Terra e da profunda conexão com a lei divina. Ela é a guardiã da justiça, da igualdade e a juíza justa que observa cada situação sem se deixar enganar por ilusões, meias-verdades ou aparências externas como riqueza, status ou poder. Seu olhar vai além da superfície, enxergando com clareza
todos os lados e revelando a essência do que é verdadeiro. Esta matriarca não nos julga de forma punitiva. Ao contrário, nos ensina que cada escolha carrega uma consequência. E somos nós que precisamos reconhecer, aceitar e aprender com a verdade de nossas ações. Por meio dessa aceitação sincera, podemos reparar caminhos tortuosos e transformar nossos erros em lições de crescimento. Ela revela que assumir responsabilidades e praticar a autodeterminação fortalece nosso senso de quem realmente somos, permitindo que respondamos à vida com honestidade, sem sermos moldados pelo que os outros esperam de nós. A guardiã nos lembra que aceitar a verdade dentro de nós mesmos é essencial para destruir ilusões e limitações. Esse olhar honesto não precisa alimentar a crítica e o negativo, mas deve direcionar nosso foco para aquilo que é forte, íntegro e luminoso em nós. Ela nos mostra que no universo regido por causa e efeito, quanto mais nutrimos nossos talentos e reconheçamos as ações corretas, mais expandimos nossa essência espiritual. Assim, aquela que pensa a verdade nos guia com humildade e clareza, convidando-nos a ver a verdade não como condenação, mas como caminho de libertação, equilíbrio e realização interior. Ahô, guardiã da justiça, Ahô, terceira guardiã desse quadrante, Mãe do equilíbrio, Mãe da verdade. Recebo-te aqui e agora, a que peça a verdade, guardiã da lei divina, juíza justa no meu caminho, que me ensina a caminhar na direção certa. Ahô, terceira guardiã, recebo-te hoje aqui com toda a tua medicina. Ahô, meninas, então vamos falar um pouquinho sobre a terceira guardiã dessa roda medicina, das guardiãs das 13 luas. A grande Mãe da Justiça, poderosa Mãe. Vamos revisar um pouquinho então esses aspectos essenciais dessa guardiã, que é a guardiã, aquela que pesa a verdade. Essa guardiã é a mãe do ciclo da terceira lua, guardiã da justiça, igualdade e da lei divina, que revela o poder de enxergar além das aparências e encontrar a verdade profunda que sustenta toda a criação. Ela é também a guardiã da autodeterminação e da responsabilidade, pois nos ensina que cada escolha que fazemos carrega uma consequência e que cabe a nós reconhecer e aprender com as verdades reveladas por nossas próprias ações. Então, essa guardiã da lei divina, que me ensina a enxergar além das aparências, né? Encontrando essas verdades profundas que sustentam toda a criação, né? Ela é como a terra, né? Que recebe todos os seus filhos sem julgamento. Ela está aí disponível e abundante para todos. Ela não fala você sim, você não, né? Ela carrega essa cor marrom justamente porque representa a cor da Mãe Terra. Então, essa também é a guardiã da autodeterminação e da responsabilidade, pois ela nos mostra que nossas ações vêm de nós, né? Então, que temos que ser autorresponsável, né? Do que decimos, do que fazemos, e às vezes quando passamos por situações que são consequências de algumas ações, em vez de nos colocar naquele lugar do vítima, né? Aceitar que essas são as consequências das nossas ações e das nossas decisões.
Então, por isso que ela é a guardiã da responsabilidade, da autorresponsabilidade e da autodeterminação. Eu me autodetermino a caminhar por este caminho, né? E não fazer aquilo, porque senão eu sei que as consequências são tais. E se por acaso eu errei, assumo as consequências, né? Sendo autorresponsável e não vítima. Então ela traz assim, ela é uma mãe bem forte, né? Bem forte, pois é muito poderosa. Ela nos ensina, é um antes e um depois com essa guardiã. Aliás, ela é a terceira a que fecha este quadrante do aprendizado. Então, ela vem determinando aí um ciclo, né? Finalizando um ciclo de aprendizado muito poderoso. Bom, essa guardiã nos faz o chamado à aceitação da verdade interior. Então, ela é a guardiã da aceitação, né? Aceitar quem eu sou, do jeito que eu sou, o que me aconteceu, o porquê me aconteceu, de onde que eu vim. Então, ela é a que aceita a verdade, né? Então, desse jeito, ela nos ensina a aceitar nossa verdade interior também. Ela convida cada mulher a olhar para dentro sem medo, aceitando tanto as forças quanto as fragilidades, para que possamos crescer a partir do que é verdadeiro. Então, quando a gente aceita nosso lado luminoso, mas também aceita nosso lado frágil, o sombrio, né? A gente pode crescer a partir desde esse ponto, que é verdadeiro. Esta sou eu sou assim. Tenho essas coisas boas e tenho essas coisas não tão boas, que ainda precisam de cura, de transformação, de crescimento. Mas quando eu me aceito e me abraço do jeitinho que eu sou, isso vai trazer um crescimento verdadeiro, facilitando o meu crescimento, né? Mãe da justiça, que equilibra sem julgar. Mostra que a verdadeira justiça não é punitiva, mas nasce da clareza de enxergar todos os lados de uma situação, dissolvendo ilusões de hierarquia, status ou poder. Então ela é uma juiz justa, como fala, né? Ela equilibra sem julgar. Então ela é a guardiã da justiça, mas ela é a guardiã das leis divinas. Então ela tem um outro jeitinho de tratar, né? Nós estamos acostumados nesse mundo que tem um culpado e um inocente, né? Ah, a culpa é dele, eu sou inocente, eu sou culpada, ele é inocente. E a vida, essa guardiã, aliás, um dos seus totens, né, poderosos, é a zebra, que nos mostra que nada é preto nem branco, né? Tudo tem seu lado. Então, a verdade ela é encontrada tanto no lado preto como no lado branco. Então, quando tem um desafio, algum problema entre duas pessoas, tem que analisar profundamente, com muita sabedoria, o que está acontecendo, né? O que leva essa pessoa a agir de determinada maneira e o que leva essa outra pessoa a reagir de determinada maneira. Quais são as feridas profundas na raiz dessas duas crianças, né? E onde que elas podem se corrigir, né? Para restabelecer o equilíbrio. Então, o que essa guardiã faz? Ela não julga, ela reequilibra. Então, ela analisa a situação, observa sem julgar, pois ela entende que as ações vêm justamente de feridas mal resolvidas, né? E como poder equilibrar novamente a estes dois seres que por magnetismo se encontraram, né? Porque nada é por acaso também. Um está espelhando o outro de alguma forma e os dois precisam aprender dessa situação, né? O que eu estou agindo errado e o que essa pessoa está me mostrando, né? Então, quando a gente aceita a realidade, aceita a situação e observa essa verdade sem julgamento, a gente restabelece o equilíbrio. Uma coisa que essa guardiã da justiça também nos fala é que quando a gente julga alguém, imediatamente, instantaneamente, a gente entra em desequilíbrio. Algo dentro de nós desequilibra aí dentro. Então, nunca julguemos, né? A gente não sabe o porquê essa pessoa está agindo assim. Ninguém caminha nos sapatos do outro, né? E quando a gente julga, aponta com o dedo, não, porque olha o que ele fez, né? A gente está imediatamente se autodesequilibrando por dentro. Olha só.
Então, muito profunda essa mãe, essa guardiã maravilhosa, que eu gosto muito. E aqui falando um pouquinho mais da cor marrom como raiz da lei divina. Ligada ao solo fértil da Mãe Terra, lembra que estar ancorada na verdade fortalece o espírito e sustenta escolhas alinhadas com a essência. Então, essa é uma mãe que, como todas as outras também, sustenta a vida, mas desde esse lugar da Mãe Terra, né? Desde esse cor terroso, dessa grande mãe que é a nossa Mãe Terra, que acolhe todos os pontos de vista, todos os seres, todas as crianças, né? E ela está ancorada na verdade, fortalecendo o espírito e sustentando as escolhas alinhadas com nossa essência. Destruidora da decepção e do auto-engano. Ela é uma guardiã que revela que ao aceitarmos a verdade do que somos e do que fazemos, libertamos-nos de ilusões que limitam nosso potencial. Então ela é destruidora da decepção e o auto-engano. Sabe quando a gente se auto-engana com médias verdades? E eu falo assim, não, eu faço isso porque tal coisa. Ou não, isso aqui não é tão ruim, não me faz tão mal. É só de vez em quando. Isso o que é isso? É uma meia verdade que eu estou querendo tampar, né? Ela nos ensina a aceitar, ou seja, se eu estou fazendo isso porque ainda não estou pronta para deixar de fazer, pelo menos aceita, né? Eu faço isso. Eu não posso trazer uma justificativa de que não é tão ruim, é que só um pouquinho, é porque eu faço só quando tal coisa. Essas são meias verdades, quando a gente se auto-engana a si mesmo, né? Então ela é a destruidora desse auto-engano. Ela mostra com claridade, ela guardando a claridade que traz a aceitação à verdade, tal qual ela é. Então é uma guardiã assim profunda que abre a gente, né? Abre e mostra o que a gente não quer ver, o que a gente não quer ouvir, né? Ela traz com tudo aí para que a gente possa realmente estar aceitando as coisas tal qual são, né? E assim possamos libertar-nos dessas ilusões que limitam nosso potencial. Porque no final, todos esses enganos e todas essas decepções, o único que fazem é limitar nosso potencial criativo, né? A verdade como caminho para a liberdade interior. Mostra que não precisamos alimentar críticas e culpas. Podemos escolher fortalecer aquilo que é íntegro, luminoso e verdadeiro dentro de nós. Então, sempre temos dois caminhos, né? Sempre temos dois lobos, como dizem algumas lendas por aí. Aquele lobo branco e aquele lobo preto. Aquele lobo que podemos... Bom, essa forma de falar, não sei. Mas, tipo, temos duas forças, né? Uma força positiva e uma negativa. Nossa luz, nossa sombra. Então, ela nos mostra que podemos alimentar, em vez de estar alimentando essas críticas e as culpas, e dar-lhe muita atenção e muita energia àquilo que está errado no outro ou na gente, e colocar nossa atenção e nossa fala e nossa energia, né, nessas coisas que não estão alinhadas, né, não vão beneficiar o nosso ser nem o dos outros, né? Vamos estar alimentando essa sombra, vamos estar alimentando essa energia ruim. Então ela nos mostra que precisamos e que é muito melhor para nós, que podemos escolher, que temos o livre-arbítrio de escolher fortalecer aquilo que é íntegro, luminoso, verdadeiro. Então, dentro de nós, né? Então a gente vai dar atenção às coisas positivas dentro de mim. Eu não vou estar me criticando o tempo todo, também vou estar me dando uma força a mim ou a pessoa que está do meu lado. Eu vou preferir olhar as coisas boas desse ser ou de mim mesma para fortalecer esse lado luminoso, né? Essas coisas positivas. Não é que a gente vai negar o negativo ou vai fazer de conta que não existe, não. A gente sabe que está aí, a gente aceita, mas a gente coloca nossa energia, nossa atenção, nossa fala, todo o nosso poder no que tem de positivo e no bom que pode acontecer, porque assim a gente alimenta esse lado da força, né? E assim a gente pode trazer e fortalecer aquilo que é íntegro, luminoso e verdadeiro.
Causa e efeito como leis do universo. Causa e efeito como lei do universo. Ensina que tudo o que cultivamos, positivo ou negativo, retorna a nós. E que ao nutrir nossos talentos e ações corretas, expandimos nossa essência espiritual, que é a nossa orenda, novamente. Bom, um pouco do que eu trouxe antes, mas falando aqui como lei do universo, essa causa e efeito, que nos ensina que tudo que estamos cultivando ou alimentando, né, do positivo ou negativo, vai retornar para nós. Se a gente coloca muita energia negativa em algo, em alguém, isso é um espelho que em algum momento vem de volta também. Então, se a gente colocar energia positiva, ânimo, luz, sendo generosa, sendo optimista, apoiando o irmão, toda essa energia boa vai voltar para a gente, né? Retorna a nós. E que quando a gente coloca essa energia boa em nutrir nossos talentos, né, através de ações corretas, vamos a poder expandir nossa orenda, que é nossa essência espiritual. A justiça como expressão do amor e da humildade. Convida-nos a equilibrar nossa visão, praticar a humildade e reconhecer que toda forma de vida merece igualdade e respeito. Então, essa justiça é ser justos, né? Com a humanidade, né? Com humildade ante todas as expressões de vida, expressando nosso amor, né? Ela nos convida a equilibrar nossa visão, praticar humildade, ser humildes, né? Reconhecendo que toda forma de vida merece igualdade e respeito, ou seja, eu não vou colocar mais atenção naquela pessoa chique que chegou porque ela é conhecida e todo mundo fala bem dela, então ela é famosinha e aí com ela eu vou ser simpaticona e eu vou dar toda a minha atenção do mundo, sendo que de repente chega alguém, um dom ninguém, que ninguém sabe, que ninguém conhece, que talvez esteja mal vestido, que talvez não seja tão bonito fisicamente, de repente essa pessoa é tratada de maneira diferente. Por quê, né? Esse é nosso auto-julgamento, estamos julgando, né? Que essa pessoa merece algo melhor e essa pessoa merece algo não tão bom, inferior, né? Por quê? Pelo que estamos vendo, pela aparência, pela fama, né? Pelo status, pelo poder social, né? Então ela é a guardiã dos mansos e dos humildes, né? Ela não faz diferença entre raça, nem status social, nem religião, nem nada. Ante os olhos dessa guardiã, somos todos iguais. E ela vai defender, e vai apoiar, e vai cuidar aquele que precisa ser cuidado e apoiado naquele momento, independente de sua raça, de seu aspecto físico, de seu status social ou qualquer coisa, né? Então ela nos pede para praticar a humildade, reconhecendo toda forma de vida com igualdade e respeito. Ela também é a guardiã da clareza que transforma. Inspira a humanidade a viver sem se perder em ilusões, encontrando felicidade e plenitude na aceitação corajosa da verdade que nasce do coração. Então, ela inspira a humanidade a viver sem se perder em ilusões. Bom, ela está sempre nos mostrando, né? Que a gente pode ser, sim, verdadeiro e corajoso. Não entrando nesses caminhos de ilusões, né? Não indo por esse lado das luzezinhas lindas, que, uau, por aqui é fantástico, olha só, né? Então, ela está sempre nos inspirando a não nos perder nessas ilusões, né? Que a gente possa ser verdadeiro, o que importa é o amor verdadeiro, a presença verdadeira, a palavra verdadeira, né? Não nos percamos nessas ilusões onde parece que tudo brilha, que tudo é lindo e maravilhoso, fantástico, evoluído, porque às vezes não é, né? E desse jeito a gente acha que vai achar a felicidade, né? E a plenitude, mas ela está na aceitação corajosa da verdade que nasce do coração, somente. Arro? Arro, irmãs queridas do caminho, espero tenham gostado da terceira guardiã e da minha aula. Arro, um grande beijo no coração para todas vocês. Com amor, Katari.